Eu sempre gosto de começar com uma coisa engraçada, né? E um menino perguntou para a mãe: mamãe, da onde nós viemos? Ela disse: meu filho, nós somos descendentes de Adão e Eva, que foram criados por Deus. Ele disse: mas papai disse que nós viemos do macaco. Ela disse: olha, uma coisa é a família do seu pai. Só mais uma para descontrair, já que está chegando gente ainda. O seguinte, o cara queria dar uma de espertinho com Deus, né? Ele falou para Deus: Deus, quanto para o Senhor, quanto que é 1 milhão de anos? Deus falou como se fosse 5 segundos para mim, 1 milhão de anos. Ele falou, agora que era a hora, né, que ele pensou que ia pegar Deus. Ele falou: e quanto que para o Senhor é 1 milhão de dólares? Deus falou: 10 centavos. Ele falou assim: Deus, o Senhor podia me dar 10 centavos? Deus falou: claro, meu filho, aguarde só 5 segundos. Essa vida com Jesus é maravilhosa, né? A vida cristã para ser a vida mais deliciosa, mais poderosa, mais preciosa do mundo. É para a gente viver feliz, cheio de Jesus, cheio de alegria, todo momento, toda hora. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que eu estou intitulando A Missão Tríplice do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, por favor, para João capítulo 16. João capítulo 16. João capítulo 16 diz a palavra de Deus a partir do versículo 5. João 16, a partir do versículo 5. Vou agora, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Interessante aqui nesse texto, porque Jesus está falando para os discípulos: olha, eu estou indo embora, e aonde eu vou, por enquanto, vocês não vão poder ir. Agora, pensa só comigo aqui, queridos. Dizem os teólogos que não foi 3 anos que Jesus caminhou com seus discípulos. Foi mais do que 3 anos e meio. Foi mais próximo a 4 anos. Dia e noite, dormindo, comendo, brincando, batendo papo, junto com Jesus, com a alegria das alegrias. Com Jesus, dia e noite. Agora Jesus chega e fala assim: eu estou indo embora. E aonde eu vou, vocês não vão poder ir. É claro que eles ficaram muito, muito tristes. Mas aí Jesus disse: mas é melhor para vocês que eu vá. Por que é melhor? Porque se eu não for, ele não vai poder vir. E ele vai ser muito melhor para vocês do que eu. Ele vai ser tão íntimo amigo quanto eu, só que muito melhor, porque ele vai poder estar com cada um de vocês, individualmente, 24 horas por dia, que é o Espírito Santo. Uau! Aí no versículo 8, ele fala sobre a missão do Espírito Santo em relação às pessoas do mundo, das pessoas que não converteram. Ele diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Quantas vezes nós lemos um texto como esse, rapidamente, e nem vemos a profundidade do que está ensinando? É algo muito profundo que esse texto está nos ensinando. Veja bem, primeiro nós temos que entender que Jesus está falando, no versículo 8, ele diz que a missão do Espírito Santo em relação às pessoas do mundo.
é convencer essas pessoas do mundo de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Agora, é interessante porque ele explica como que o Espírito Santo, ou por que o Espírito Santo faz isso. Agora, antes de entrarmos nisso, temos que entender alguma coisa aqui. O Espírito Santo está aqui na terra, é claro, mas aonde ele está aqui na terra? Onde é o trono dele? A Bíblia fala sobre o trono de Deus, o centro do universo. À direita do Pai está o trono de Jesus. E onde está o trono do Espírito Santo? Não está no céu, está dentro do cristão. O trono do Espírito Santo é dentro de você, não é à esquerda do Pai, é dentro de você. Agora veja bem, tudo que o Espírito Santo vai fazer em relação às pessoas do mundo é através da igreja, é através de mim, de você, através das pessoas que já nasceram de novo. Então, quando ele fala sobre a missão tríplice do Espírito Santo aqui, ele está falando da missão do Espírito Santo operando através de mim e de você em relação às pessoas do mundo. Tá? Isso é muito significativo. Então, aí ele diz no versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Aí no versículo 9 ele explica, do pecado, porque não creem em mim. Quero que você veja muito bem que não fala assim dos pecados, plural. Não, é do pecado, de um só pecado. Qual pecado? De não crer em Jesus. Veja bem, por que muitas vezes a igreja de Jesus aqui na terra não tem conseguido ganhar ainda mais pessoas para Jesus, porque muitas vezes nós temos trabalhado na contramão do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui através do cristão para convencer o mundo de um só pecado, do pecado de não crer em Jesus. Mas quantas vezes nós achamos que a gente tem que convencer o mundo, olha, idolatria é pecado, você tem que parar com a idolatria, homossexualismo é pecado, tem que parar com o homossexualismo, tem que parar com isso, tem que parar com aquilo. E a Bíblia fala, não, se você estiver tentando convencer o mundo desses outros pecados, de ser convicção sobre esses outros pecados, você vai estar na contramão do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui na terra, através de você, o cristão, em relação ao mundo, para convencê-los de um só pecado, de não crer em Jesus. De não crer em Jesus. E por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem ganhar mais almas por Jesus. Eu lembro lá em Fortaleza, quando nós chegamos lá, hoje a igreja é uma igreja de milhares e milhares de pessoas, para a glória de Jesus. Mas nós chegamos lá, e com a equipe que veio de Santarém, e muitos meus colegas pastores e missionários de Santarém, né, chegaram para mim e falaram, pastor, porque eles mudaram para Fortaleza alguns meses antes de mim. Quando eu cheguei lá, eles falaram, quando eu mudei, né, cheguei lá de mudança, eles falaram, aqui é muito diferente do que Santarém. O povo aqui é muito idólatra, tem uma imagem de escultura em cada esquina, em cada canto. O povo aqui é muito idólatra. E começaram a falar negativamente, né, da idolatria e tudo. Eu falei para eles, gente, não vamos cair no erro do povo, daqueles 10 espias que infamaram, falaram mal da terra que Deus havia prometido para eles. Deus nos deu essa terra como nossa possessão, uma terra que emana leite e mel. Não vai falar mal, não vai infamar essa terra. E aí eu também contei para eles uma história. Eu falei, olha, se você estiver lá e tem um menino que pegou uma balinha, que a balinha caiu na areia, e ela tem uma formiga morta grudada nela, e alguns grãos de areia, tudo grudado nela, mas ele está aqui com a balinha, lambendo. E você fala, ai menino, joga isso fora, está cheio de sujeira, até de bicho morto aí. Não, você tenta tirar dele, não. Porque é a única balinha que ele tem, e não vai querer tirar. E não vai querer jogar fora, mas se você chegar com uma caixa de balinha zerada, bombom, chocolate, pirulito, ele joga na hora. É a mesma coisa. Às vezes a pessoa tem um vazio que só Jesus pode preencher. A imagem de escultura não está dando conta de preencher, mas é melhor do que nada. E ela, não,
e você tenta tirar. Para com isso, é pecado. Homossexualismo, é pecado. É a única coisa que está mais ou menos tentando preencher aquele vício, aquele hábito mau, aquele sexo ilícito. Não vou parar. Mas você chega com Jesus. Você chega com uma caixa de bombons. O pecado cai por terra. Eu comecei a ver o tanto que eles eram tão maduros para o Evangelho, tão abertos para o Evangelho. Até que eles se eram mais religioso, parece tão durão. Era só chegar, não vai falar de idolatria, não vai falar de pecados, plural. A Bíblia fala só de um pecado. Qual pecado? De não crer em Jesus. Então fala de Jesus. Aí a gente chegava, falava de Jesus, abraçava com amor e desmontava por dentro. Milhares entregando a vida a Jesus. Milhares. Sabe por quê? Porque aí nós estamos cooperando com o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui para convencer o mundo, não dos pecados, só de um pecado, de não crer em Jesus. Fala de Jesus. Depois que eles nascerem de novo, aí sim, o Espírito Santo vai os guiar a toda a verdade. A toda a verdade. Olha que revolução. Eu lembro um senhor lá, senhor solteirão, ele na realidade era divorciado, estava morando com a mãe dele. Uma família muito elitizada lá do Ceará, lá em Fortaleza. E ele chegou para mim e falou assim: impossível morar com minha mãe. A casa muito chique, muito cheio de imagem, escultura. A gente fica discutindo toda hora. Ela fica falando de Maria para mim, eu fico falando contra Maria. Eu falei: você está muito errado, rapaz. Ele falou: como? Eu falei: você está discutindo, brigando com sua mãe. Você está tentando convencê-la dos pecados. Só tem uma coisa, é Jesus. O Espírito Santo só vai cooperar com você se você falar de Jesus. E ela não crê em Jesus? Ela diz que crê. Então fala com ela sobre Jesus. Aí ele mudou a estratégia. Depois que eu conversei com ele, ela chegava e tentava falar com ele. Ele falava: mãe, a senhora crê em Jesus? Creio. Eu também creio, mãe. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ela, o coração começou a derreter. Logo ela estava na igreja entregando a vida a Jesus. Ninguém teve que falar para ela. Ela mesma, por conta própria, pegou todas as imagens, colocou num saco. Ela falou para mim antes: meu filho está fazendo tudo errado. Sabe quantas vezes nós temos não entendido? Olha o que ele diz: do pecado, porque não creem em mim. Então, primeiro aspecto da missão tríplice do Espírito Santo. O Espírito Santo vai usar você para ajudar as pessoas a crerem em Jesus. Diga isso: o Espírito Santo vai me usar para ajudar as pessoas a crerem em Jesus. Você sabia que a Bíblia fala que Deus não está cobrando mais dos homens os seus pecados? 2 Coríntios 5,19, ele fala: saber que Deus estava em Cristo. É 2 Coríntios 5,19. Em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Isso é muito forte. Você está vendo o que a Bíblia está escrito aí em preto e branco? Está escrito em preto e branco. Deus não está cobrando mais dos homens os seus pecados. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu explicar. Quando Jesus morreu na cruz, Deus pegou todos os pecados de todo ser humano, desde Adão até o último ser humano que um dia ainda vai nascer, antes do fim do mundo. Deus pegou todos os pecados de todo ser humano, desde Adão até o último ser humano que um dia vai nascer, antes do final do mundo. Todos os pecados, passado, presente e futuro, todos os pecados, e colocou aqueles pecados em Jesus. E Deus castigou Jesus pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos pecados de toda a humanidade. Você sabia que ninguém vai para o inferno porque adulterou, porque assassinou, porque roubou? Sabe por quê? Deus não pode castigar o mesmo pecado duas vezes. Todos os pecados já foram castigados em Jesus.
Então, por isso que a Bíblia fala, eu acabei de ler, 2 Coríntios 5,19, Deus não está mais cobrando dos homens os seus pecados, porque Ele já reconciliou o mundo todo junto para Ele. Ah, pastor Ibe, então, quer dizer que todo mundo vai ser salvo? Quem dera. Só tem um pecado que leva a pessoa à perdição. Qual pecado é esse? Deixa eu explicar. Está vendo minha carteira aqui? Não está com muito dinheiro, mas vamos supor que ela tivesse muito dinheiro. Vamos supor que ela tivesse um cheque de R$1 milhão, aleluia. E eu falasse aqui para esse irmão aqui, você, como é seu nome? Armando, você me recebeu com tanto carinho, com um sorriso tão grande, amoroso. Gostei de você, vou te dar R$1 milhão, vou te dar a minha carteira aqui. Só uma ilustração, viu, irmão? Só um exemplo. Então, Armando, é o seguinte, estou lhe dando essa carteira com R$1 milhão, está aqui, estou deixando bem aqui. Quando terminar o culto, você pode pegar, que já é seu, já te dei, tá? Só que termina o culto, ele não acredita em mim e ele nunca vem e pega, nunca. Tá, nessa ilustração, eu dei para ele a carteira, sim ou não? Sim. Ele recebeu? Não. É assim também a salvação. Deus já deu, deixa eu guardar logo a carteira para ele não pegar. Deus já deu a salvação para todo ser humano. Só tem um pecado que leva a pessoa à perdição eterna, é de não receber aquilo que Deus já deu. Por isso que a Bíblia fala, o Espírito Santo está aqui para convencer o homem só de um pecado, de não crer em Jesus, porque é o único pecado que leva para a perdição eterna. É forte isso, não é mesmo? Por isso, quando você trabalha nessa veia, você ganha muitas almas por Jesus, porque você está trabalhando, cooperando com o Espírito Santo. Esse é o primeiro aspecto da missão tríplice do Espírito Santo aqui na terra. Segundo aspecto, vamos ver aqui, segundo aspecto, ele diz, versículo 10, porque no versículo 8 ele fala, quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça. Aí no versículo 10 ele explica, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Então o Espírito Santo quer convencer o mundo, as pessoas do mundo, que existe justiça. Que existe justiça, existe o certo e o errado. E ele fala da justiça porque eu estou indo embora e o mundo não vai me ver mais. Isso é muito profundo. Por que ele diz isso? Deixa eu explicar, isso aqui é muito precioso. Veja bem, vamos supor que você vivesse na época de Jesus, tá? E você está lá conversando, ouvindo duas pessoas conversando, lá da cidade de Capernaum. E os dois estão batendo papo e um está falando, rapaz, eu não acredito mais que tem gente certa, honesta não. Até esses fariseus, que os caras que mais estudam a Bíblia, jejuam 2 vezes por semana, são caras tão, aparentemente tão corretos. Eu fiquei sabendo de umas coisas tão erradas que estão fazendo, são tão corruptos, tão errados. Não tem ninguém honesto não tem ninguém justo não. Não tem ninguém certo não acredito mais nada. Aí o outro colega dele fala assim, cara, eu acreditava igual você. Mas eu conheci um homem lá de Nazaré que, rapaz, eu conheci esse homem, ele é diferente, ele é justo, ele é correto. Como é o nome dele? Jesus de Nazaré. Rapaz, esse homem é certo, esse homem, eu sei que agora Deus existe, porque eu conheci esse homem. Existe justiça sim, existe o certo. Então Jesus falou, olha, o Espírito Santo vai te transformar de tal forma que você vai ser usado pelo Espírito Santo para convencer o mundo da justiça. Porque ele falou, o mundo não vai poder me ver mais, porque eu vou para a glória. O mundo vai só poder ver você. Então ele fala, o segundo aspecto da missão tríplice do Espírito Santo é transformar eu e você de tal forma que convenceremos o mundo da justiça. Porque o mundo não vai mais ver Jesus, mas vai ver a gente, vai ver Jesus em nós. Amém? Que coisa forte, que coisa gloriosa. Então diga isso em voz alta, diga assim, o Espírito Santo vai me transformar
de tal forma que eu serei um modelo da justiça de Deus. Uau! Uma ação fala mais alto do que 1000 palavras. Sabe, eu lembro lá em Fortaleza, uma vez eu estava pregando, eu falei assim, olha, se você está molhando mão de fiscal, viu, empresário? Você está fazendo coisa errada aí, o seu trabalho dando mau testemunho, mau exemplo, briga com todo mundo, discute, é um péssimo caráter. Por favor, não fale para ninguém que você é crente. Por favor, fique calado, porque você é uma péssima propaganda. Agora, você que está fazendo tudo certo, que pelo poder do Espírito Santo foi transformado de verdade, então você é pecado demais quando você fica calado, porque o Espírito Santo está aqui na terra, morando dentro de você. Uma das missões é para convencer o mundo da justiça, porque o mundo não vê mais Jesus, por isso que ele fala, o Espírito Santo vai convencer o mundo da justiça, porque da justiça, ele diz, da justiça porque eu vou para o Pai, e o mundo não vai poder me ver mais. O mundo tem que saber que existe o certo e o errado. E só Deus que pode transformar. E aí quando o seu patrão vier te elogiar e falar, pá, você é muito correto, muito certo. Patrão, fique sabendo uma coisa, não é por mim não, é pelo poder do Espírito Santo, é por causa de Jesus. Amém? Aí, meu irmão, você vai ganhar muitas pessoas para Jesus. Esse é o segundo aspecto da missão tríplice. O meu pai foi o homem mais santo que eu já conheci em toda a minha vida. Muito, muito consagrado, ele já está na glória. Muito santo, muito cheio de Jesus, muito cheio de amor. Meu pai levantava toda manhã às 3h30 para orar de joelhos. Ele orava para que todos os seus filhos e descendentes não só entregassem a vida a Jesus desde pequeno, mas servissem ao Senhor de todo o coração. Meu filho Daniel era o neto mais novo do meu pai, porque eu sou o filho mais novo do meu pai, o caçula. Meu pai já tem bisnetos, que eu acho que são mais velhos do que Daniel. Tem bisnetos, mais velhos do que Daniel. Mas todos os filhos dele se tornaram missionários, pastores, tempo integral. Todos os netos estão se tornando, todos os bisnetos, para a glória de Jesus. Quando meu pai estava bem debilitado na cama, já com 80 e tantos anos de idade, minha irmã, que é enfermeira, estava passando creme, porque as pernas do meu pai estavam tudo ficando secas, ela passando creme nas pernas dele aqui. Quando ela chegou no joelho, ela tomou um susto tão grande, porque eram calos enormes, de tantas décadas, ele ajoelhando, orando, toda madrugada, toda madrugada. E quando eu era pequeno, eu fiquei sabendo, olha, anjos podem aparecer para a gente como pessoas normais, disfarçadas. E eu, uau, poxa, será que alguém que eu conheço é anjo? Aí fiquei também sabendo, anjo não peca, porque se anjo pecar, ele é expulso do céu, vira demônio. Então anjo não peca, anjo é perfeito. Eu coloquei uma coisa com outra, eu acho que eu tinha uns 5 anos de idade. Eu pensei que eu tinha feito a descoberta do século. Meu pai é um anjo. Nunca vi meu pai errar. Meu pai é um anjo. Eu tinha certeza que ele era um anjo. Eu pensei um dia, quando eu tiver só eu e meu pai, vou fazer a pergunta. E eu tinha certeza que ele ia falar, meu filho, como que você descobriu? Aí ele ia falar assim para mim, é um segredo, não pode contar para ninguém. Pode confiar, pai, não vou contar. Eu tinha certeza que ia ser assim. Então um dia, quando só estava nós dois, eu falei, papai, o senhor é um anjo? Pai, eu falei, responde sim ou não. O senhor é um anjo? Ele falou, não. Falei, pai. Ele falou, meu filho, o anjo não casa, eu sou casado com sua mãe, anjo não casa. Eu, tá, tudo bem, então, acreditei, mas só por isso mesmo. Eu tenho um irmão que é plantador de igreja no Japão, grande pastor, homem de Deus. E esse meu irmão
ganha muito japonês para Jesus. Esse meu irmão fala perfeito japonês mesmo. Assim, os próprios japoneses falam para mim, olha, quando ele está falando no telefone com a gente, em japonês, a gente esquece que ele não é japonês. Né? Ele ama tanto o Japão, parece que até os olhos dele estão ficando meio assim. Mas aí esse meu irmão, o nome dele é Pastor Timóteo, ele é muito apaixonado por vidas. E ele estava ganhando um empresário já idoso, grande empresário lá para Jesus. Só que o empresário ainda não tinha convertido. Na realidade, o empresário ainda era ateu, porque a maioria dos japoneses são ateus. São budistas e ateus ao mesmo tempo, a maioria são. Mas meu irmão pensou, rapaz, se esse empresário conhecer meu pai, vai fazer a diferença. Aí ele falou assim para o empresário, nós morávamos na Amazônia na época, né? O senhor já pensou em visitar a Amazônia? Aí o empresário falou, rapaz, eu até gostaria, mas eu não falo português, só falo inglês e japonês. E meu irmão falou, e se eu arranjar alguém que fala inglês para te ajudar a conhecer bem a Amazônia, ficar com uns 15 dias visitando os pontos turísticos na Amazônia? Legal, eu vou. Ele falou, meu pai fala inglês, ele pode te levar para cima e para baixo na Amazônia. Joia, eu vou então. O japonês veio, ficou 15 dias visitando a Amazônia com meu pai. Quando meu pai foi levá-lo para o aeroporto, que o japonês foi despedir, ele falou assim, toda a minha vida eu fui ateu, mas eu fiquei 15 dias com esse homem aqui, hoje eu sei que Deus existe. Ele voltou para o Japão e entregou a vida para Jesus. Aleluia. Eu estou crendo para esse tipo de coisa acontecer muito, muito mais na minha vida. Na vida do meu pai eu vi toda hora, na vida da minha esposa eu vejo toda hora. Minha esposa é muito cheia de Jesus. Eu vejo toda hora minha esposa tão cheia de Jesus, que o Espírito Santo usa ela para convencer as pessoas da justiça. Minha esposa formou em psicologia, ela além de ser pastora, é psicóloga também. Ela precisou estudar psicologia para me entender melhor, sabe? Brincadeira. Mas a minha esposa estava fazendo psicologia numa das universidades de psicologia mais respeitadas do Brasil, a Unifor. E ela estava lá com a professora, na época, tinha não sei quantos doutorados essa professora havia trabalhado na comissão da Ruth Cardoso de Mello, quando o Fernando Henrique Cardoso de Mello era o presidente. Era uma grande mestre da psicologia. Essa professora estava lá lecionando, quando depois de uma classe ela falou para a minha esposa, né, o nome da minha esposa é Carla Andréia, a gente só chama ela de Andréia, mas na escola ela era conhecida como Carla, né? Falou, Carlinha, fica depois da sala, quero conversar com você. Ela, tudo bem, professora. Aí ela veio, sim, professor, quando foi? Ela falou, você tem que me falar qual é o seu segredo. Quando você olha e dá um sorriso, você tem uma coisa diferente. Qual é esse segredo? Para encurtar a história, minha esposa falou para essa professora de Jesus, ela entregou a vida a Jesus, minha esposa a discipulou, um a um, profundamente, ela foi para a célula, congrega até hoje na célula, e que mais? Foi para a igreja, fez decisão pública, eu e minha esposa tivemos o privilégio de batizar essa doutora para a glória do Senhor Jesus. Mas tudo porque o Espírito Santo convenceu essa pessoa através da minha esposa. Uma vez, eu não era pastor ainda, eu estava fazendo, eu formei em teologia em Columbia, mas nos Estados Unidos, mas uma das férias eu completei um curso de música em Berkeley, que é uma faculdade de música jazz lá em Boston, e eu corria muito, fazia muito exercício físico, 8, 9 quilômetros por dia, e uma noite eu estava voltando no ônibus, né? E eu não era pastor, nem tinha cara de crente, meu cabelo era comprido, né? Eu shortinho de nylon, camiseta de nylon, tênis, e eu lembro que eu estava no ônibus em pé pensando, poxa, essa vida com Jesus é muito gostosa, é muito maravilhosa. Eu só pensando assim, né? Essa vida com Jesus. E tinha um cara bem longe do ônibus, cabelão bem assim até aqui embaixo.
Ele ficava olhando para mim estranho. Eu achei estranho o jeito que ele estava olhando para mim, mas eu disfarcei, só fiquei pensando em Jesus. Eu não vi que ele tinha se aproximado de mim. De repente ele me pegou de surpresa, que ele estava bem aqui. Ele falou assim: ei, cara. Eu falei: o que foi? Ele falou: o que é que você tem aí? Eu pensei: é um assalto. Aí eu pensei: mas será que não está vendo que não tenho nada para assaltar, para roubar? Né? Eu falei: o que é que você quer dizer, cara? Ele disse: você sabe o que eu quero dizer. Eu falei: não, cara, não sei não. Ele falou, aí ele falou bem baixinho para ninguém no ônibus ouvir. Ele falou assim: cara, eu preciso saber que tipo de droga que você está tomando, que te dá tanta felicidade, tanta alegria. Cara, eu preciso dessa droga, eu preciso dessa alegria que eu vejo em você, cara. Quase que eu falei assim para ele: não estou tomando droga não. Mas não falei, porque eu pensei: uau, que oportunidade de falar de Jesus. Então naquele momento eu me tornei um santo traficante. Já que ele estava tudo místico, eu também fiquei místico, né? Falei: cara, é claro que foi em inglês, é o man, né? Cara, você quer saber mesmo o que eu tenho, cara? Ele falou: quero. Eu falei: você tem certeza, cara? Tenho certeza. Eu falei: é Jesus. Aí eu pude bater um papo com ele, falar de Jesus. É tão gostoso de falar de Jesus. É tão gostoso refletir a presença de Jesus. E o Espírito Santo faz isso em nossa vida. Ele quer que a gente não fique cheio de religião, não cheio de regrinhas, mas cheio da presença de Jesus. Tão cheio da presença de Jesus que você vai atrair outras pessoas para Jesus. Porque ele falou: eu vou para o Pai, ninguém vai me ver mais. Mas eles vão ver você, eles vão ser atraídos por esse Jesus que mora dentro de você. Terceiro aspecto dessa missão tríplice, ele diz aqui: o Espírito Santo, versículo 8, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por favor, diga: do juízo. Versículo 11 ele explica: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe desse mundo já está julgado. Como é isso? Como que o Espírito Santo vai convencer o mundo, através de nós, que existe juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado? Deixa eu explicar. Um dos maiores truques do diabo contra as pessoas do mundo é de dizer: não, Deus vai te perdoar, cara. Não, olha, Deus não vai condenar ninguém para uma eternidade na perdição, no sofrimento. Deus não é assim não, um velhinho de barba lá do céu, ele vai passar a mão por cima, igual um político corrupto passa. Não, Deus não é assim. O pecado tem que ser punido, vai existir juízo sim. O mal será punido, o bem será galardoado. A Bíblia fala: todo aquele, é o versículo talvez mais triste de toda a Bíblia, todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida, será lançado no lago de fogo, no sofrimento eterno. Meu Deus, eu queria que esse versículo não tivesse na Bíblia. É muito triste, mas é verdade. Vai existir juízo, só que o mundo não acredita. Ele fala: mas o Espírito Santo vai usar você para convencer o mundo que vai existir juízo. Aí ele fala: por quê? Porque o príncipe desse mundo já está julgado. O que isso tem a ver com o Espírito Santo nos usando para convencer o mundo que vai existir juízo? Deixa eu explicar. O príncipe deste mundo já está julgado, e está falando de Satanás. Quando Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia fala que ele esmagou a cabeça da antiga serpente. Ele destruiu, no sentido espiritual, a Satanás. O diabo ainda existe, mas é um derrotado por completo. Por completo, Jesus o derrotou. Então, quem é o príncipe de todo o mal? Quem é o líder de todo o mal? É o diabo. Então, o mundo tem que saber que o líder de
tudo que não presta, de todo mal, é um derrotado. Então o Espírito Santo quer usar a sua vida e a minha vida de tal forma que nós vamos demonstrar para o mundo tanto que o diabo é derrotado na nossa vida, na vida dos outros. Quando a gente ora, o diabo cai por terra, os milagres acontecem. O Espírito Santo quer usar você de tal forma para demonstrar a derrota de Satanás, que o mundo vai falar: existe juízo sim, o mal será punido, o bem será galardoado, porque olha como o diabo é um derrotado e está debaixo do pé daquele crente, em nome de Jesus. Amém? Então diga assim: o Espírito Santo vai me usar para convencer o mundo do juízo, demonstrando a derrota de Satanás. Amém? A Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, ele foi assunto aos céus. Em Efésios 1 capítulo fala: muito acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no vindouro. E colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E que nós somos o corpo de Cristo. Talvez você diga: eu me sinto a parte menorzinha do corpo de Cristo. Eu acho que eu sou o dedinho do pé de Jesus. Só o dedinho do pé de Jesus. Amém. Isso que você for o dedinho do pé, a Bíblia fala que todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Então o diabo já está debaixo dos seus pés. As obras malignas estão debaixo dos seus pés. As doenças estão debaixo dos seus pés. Toda miséria, toda obra maligna, você e eu podemos aprender a exercer autoridade e reinar com Cristo. E reinar em Cristo. Pega seu dedo e fala assim. Faz assim, olha, você vai fazer assim, quer ver? Jesus falou com a árvore. Agora você vai falar com uma coisa. Eu vou te falar com o que você vai falar. Aponta agora para os seus pés. Você sabia que a Bíblia está escrito, Romanos 16, 20, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés? Então você vai falar com os seus pés. Fala: pés, vocês são formosos e predestinados por Deus para esmagar a Satanás. Eu declaro: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Pés, vocês vão pisar e esmagar toda obra maligna das trevas, miséria, dívidas, doenças, vícios, hábitos maus, falta de amor. Está tudo debaixo dos meus pés. E eu piso agora como um sinal profético da minha vitória. Amém? Pode pisar, aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia! Tinha um grupo grande de pessoas, claro, andando em fila única, porque era no meio da selva amazônica, aqueles trilhos, aquela mata muito fechada, que para abrir um trilho tem que fazer com facão, né, com teçado. E eles caminhando assim, quando os que viam na frente, olharam e viram que lá tinha uma cobra, daquelas bem grossas, atravessada no trilho. Eles: cuidado, a cobra! Aquelas cobras que engolem até boi, isso é verdade, são enormes. Uau! Aí eles pegaram o teçado, cortaram o outro, né, com facão, outro desvio, e todo mundo que vinha atrás, eles falavam: cuidado com a cobra lá na frente, não chega nem perto. Aí um menino, descalço, só de bermuda, foi andando, fazendo de conta que não estava ouvindo. Eles: menino, cuidado com a cobra. Quando ele chegou perto da cobra, já tinha gente quase desmaiando. Está tarde demais para salvar o menino. O menino chegou, chutou a cobra. Sentou na cobra. Deitou na cobra. Sabe por quê? O menino já tinha passado naquele trilho no dia anterior e ele sabia que a cobra estava morta. A Bíblia fala: pisareis serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada vos causará dano. Sabe por quê? Jesus já esmagou a cabeça da antiga serpente. Ele está debaixo dos seus pés e mal nenhum te sucederá. Sabe, nós temos que tomar autoridade. Uma vez, o maligno estava atacando eu e a minha família.
Foi no ano que o Daniel nasceu. Eu lembro, o Daniel nasceu em 2002. Foi nesse ano. Esse ano de 2002, por isso foi até uma das razões que colocamos o nome Daniel. Porque Daniel quer dizer, no hebraico, Deus é meu juiz. Sabe, foi muito forte. O maligno atacando de todas as formas que você pode imaginar. Eu e minha esposa, super bem, nossos filhos super bem, tudo maravilhoso. Mas no ministério, nos outros relacionamentos, o diabo jogando mentiras, jogando coisas, e eu fiquei indo atrás das pessoas, me humilhando, pedindo perdão, amando, fazendo tudo que a Bíblia manda para fazer. E mesmo assim, as coisas só pioravam. E aí Deus abriu meus olhos. A Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus. Eu estava fazendo isso, me sujeitando, me humilhando, indo atrás, fazendo tudo certo pela misericórdia de Deus. Só pela graça de Deus, não é por causa de mim, apesar de mim, mas Deus me deu essa graça. E eu estava fazendo tudo certo. Mesmo assim, as coisas só piorando. Eu fui, de repente, Deus me deu revelação. Eu falei para minha esposa, amor, sabe o que é? Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra espiritual. A Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus, mas não para aí. Ele fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você sabia que essa palavra fugirá, ela quer dizer, no grego, ela quer dizer de fugir em grande terror, amedrontado, em terror. Sabe, quando o diabo está mexendo com as suas finanças, com a sua saúde, mexendo com a sua célula, com relacionamento, pessoas não entendendo um ao outro, coisas, e você está se humilhando, você está fazendo o que é certo, você está aplicando fé. Então tem horas que você tem que fechar o quarto, a porta do seu quarto, ficar sozinho com Deus e se unir com Deus contra Satanás. E eu lembro que eu e minha esposa, rapaz, eu e minha esposa, nós viramos um leão e uma leoa. Nós ficamos só nós dois lá no quarto. E nós começamos a repreender. Toda obra maligna não pode tocar mais em nossa vida, em nossa família, em nossa saúde, e nem nos nossos membros. E não pode tocar. E nós te ordenamos, sai agora. A Bíblia fala, resistiu o diabo e ele fugirá. Nós ordenamos, nós tomamos autoridade. Irmãos, tudo mudou, mas tudo, se acredita, foi os céus na terra. Hoje a igreja tem 65 mil membros. E é uma das igrejas, nós temos mais 400 igrejas ao redor. Eu vou te falar, a fé em Jesus funciona. A fé, e você pode realmente demonstrar a derrota de Satanás, expulsar todo o mal da sua casa, da sua vida. Você não precisa aceitar, meu irmão. Eu lembro uma vez quando a minha mãe estava nos Estados Unidos, e nós recebemos a notícia que ela estava passando muito mal de coração, que ela estava quase morrendo. Falei, não aceito. Ela tem 60 e poucos anos de idade, está muito nova, eu não aceito. Eu entrei no quarto. Eu falei, olha, diabo, você mexeu com a pessoa errada. Acontece que ela é minha mãe. E eu te ordeno, você não pode tocar nela mais. Eu te ordeno, sai em nome de Jesus. Aí eu sabia que ela estava liberta, já estava curada. Eu saí, estava alegre da vida. Lembro que minha irmã, a Ângela, o Daniel sabe quem é a Ângela, ela é muito preciosa, muito amorosa e muito apaixonada pelos meus pais, né? A Ângela falou assim, Reibe, eu não acredito que você está tudo feliz, alegre, como se nada tivesse acontecendo com a mamãe. Eu falei, Ângela, é porque eu estou feliz e alegre que ela não vai ter problema nenhum. Como assim? Que eu já expulsei todo o mal e a minha fé agora é que ela já está bem. Se eu ficasse tudo preocupado igual você, eu ia abrir a porta para o diabo, porque o medo abre a porta para o diabo. É a fé e a certeza e o louvor e a alegria que fecha a porta para o diabo. A Anja falou, uau, é mesmo? Você já expulsou? Já, Anja, fica tranquilo, mamãe vai viver muito tempo. Minha mãe foi morrer com uns 88 anos de idade. E tem mais, os médicos falaram que não foi do coração, foi de outro problema, mas não do coração, porque o coração dela estava forte. Eu já tinha resolvido essa situação lá no quarto, em nome de Jesus. Amém? Você pode resolver a situação no seu quarto também, em nome de Jesus. Amém? Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Uma vez, eu estava lá em Santarém, a igreja ainda era pequena, eu estava ainda aprendendo esse negócio de expulsar demônio. Aí
recebi uma notícia. Tem uma mulher endemoniada, já está endemoniada há 6 dias sem comer nada. Pastor, vem orar para ela, que já chamaram todo tipo de religioso que você pode imaginar e não conseguiram tirar o demônio. Falei, nós chamamos o pastor por último, é? Quando nada mais dá certo? Não, pastor, mas vem porque o marido dela está desesperado e ele falou que pode vir, que ele quer que venha orar por ela. Tudo bem. Aí eu pensei, rapaz, eu não tinha muita experiência na época de expulsar demônio, né? Pensei, rapaz, eu conheci um pastor lá em Santarém, muito meu amigo, que é um especialista em expulsar demônio, um verdadeiro caça-demônio. Aí eu passei na casa dele e falei, pastor, vou precisar da sua ajuda dessa vez, viu? Que o negócio está feio, vem comigo. Aí já no carro, indo para um endereço que ela me indicou, eu já resolvi, falei, olha, pastor, chegando lá, o senhor toma a dianteira, resolve tudo. Vou confessar, o que eu estava era com medo mesmo. Quando nós chegamos lá no endereço que a mulher tinha me dado, por telefone, a amiga dela, que era da nossa igreja, eu fiquei assustado. Parecia que metade do bairro estava lá. Era muita gente. Todos preocupados que a mulher ia morrer. Quando eu desci do carro, o marido dela, que era um garimpeiro, ele me encontra. Também não tinha entregue a vida a Jesus, nada assim ainda. Mas ele fala assim, pastor, é verdade. 6 dias que ela não come nada. Está todo mundo com medo que ela vai morrer. Vai morrer. Aí, eu vi um barulho muito alto vindo lá de dentro da casa. Parecia 2 pedaços de ferro esfregando. Falei, que barulho é esse? Ele falou, são os dentes dela. Irmãos, ela não estava nem na sala da frente, ela estava numa sala para trás. Eu falei, os dentes dela? Eu lembro que eu falei, não, nós vamos orar. Eu lembro que eu rodeei o carro, né? E falei para o pastor, pastor, pode ir. O senhor toma a dianteira. Aí, irmãos, quando o pastor e eu entramos na sala, a mulher endemoniada não tinha nos visto ainda. Ela estava em outro quarto, ela não podia nos ver. Mas aquele demônio gritou pela boca dela, bem alto. Eu não vou sair, ha, 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 ha. Eu sei que você é um pastor, mas eu não vou sair, ha, 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 ha. Com certeza ele estava se referindo a outro pastor, porque naquele momento eu só era ovelha mesmo. Então, aí eu sei que entramos nessa sala de trás, e essa sala de trás, interessante, era um quarto muito grande, tinha uma porta para os fundos, tinha uma janela grande, e a cama do casal estava para cá, era um quarto muito grande. O quarto estava cheio de gente, a janela cheia de gente, a porta cheia de gente, mas ninguém tinha coragem de chegar perto da cama. E quando eu olhei e vi, aí eu vi por quê. Parecia aqueles cenários de filme de terror mesmo. Uma coisa muito diabólica. E os dentes dela não estavam batendo assim, estavam esfregando assim. Era um milagre diabólico, por que não despedaçavam? Porque era um barulho tão alto. Aí eu fui entender melhor que a Bíblia diz que no inferno haverá choro e ranger de dentes. É uma coisa horrível. Aí, para apoiar melhor o pastor em oração, também fiquei bem longe da cama, né? Fiquei aqui no meio da multidão. Ó, Pai, tenha misericórdia do teu servo, Senhor. Ajude o teu servo. E o pastor foi no meio da sala, leu um trecho da Bíblia, aí ele virou aqui para a cama e falou assim, sai em nome de Jesus. Aí ele falou para a mulher, diga amém, Jesus. Aí o demônio respondeu, naquela voz masculina, amém, Jesus, mas eu não saio. Ha, 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 ha. E aí começou a luta, sai, não sai. O que o pastor depois falou para mim, explicou, porque realmente eu ouvi, enquanto ele estava lendo a Bíblia, o demônio falava assim, você nunca enfrentou essa hierarquia, e falou lá, o nível lá, e você sabe disso, você não vai conseguir aquilo, jogou uma dúvida na cabeça dele, e essa dúvida o prejudicou. Eu só sei que eu estava lá, Deus tem misericórdia, porque passou muito tempo, talvez 20 minutos, sai, não sai, talvez meia hora,
e a multidão toda olhando, e eu vi que a multidão estava começando a acreditar mais na palavra do demônio do que na palavra de Deus. Porque o demônio dizia assim: eu sou um espírito bom. Imagina se ele fosse ruim. Sou um espírito bom, matando a mulher de 6 dias sem comer nada. E ele falava assim: e eu só saio se chamar um certo tipo de curandeiro para fazer um tipo de banho, não sei o que lá, E a multidão acreditando. Eu vi um senhor idoso aqui no meio da multidão falar assim: essa entidade vai sair, mas não desse jeito. Em outras palavras, não pelo nome de Jesus. Aí meu sangue ferveu. Aí só no meu coração eu falei para Deus: Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa rápido. Aí eu vi claramente a voz de Deus. Eu não queria ter ouvido naquela hora, mas eu ouvi, bem aqui dentro. Deus falou assim: não, você que tem que fazer algo. E tudo isso aqui eu conversando só entre eu e Deus, né, no meu coração. Falei: mas Deus, se o perito não está conseguindo, quem sou eu? Quem sou eu? Mas aí nessa hora que, quando você conhece a palavra te dá a munição. Porque nessa hora, o Espírito Santo me fez lembrar de 1 João 4,4. Ele diz: lembra de 1 João 4,4? Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Ele disse: na realidade, meu filho, você não precisa fazer nada, a não ser um canal para deixar eu operar através de você. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Tudo isso foi silencioso. E ainda silencioso só no meu coração eu falei: é verdade. A revelação veio, a palavra rema veio forte. Eu falei: é verdade. É verdade. Jesus mora em mim. Eu estou cheio de Jesus. Eu lembro que só no meu coração eu pensei isso. Eu estou cheio de Jesus. Esse Jesus que vai fazer tudo através de mim. Quando eu pensei isso e tomei posse disso, sem falar nada em voz alta, uma fé tão forte veio sobre mim, o medo foi embora. Eu olhei para a mulher e me deu de repente uma compaixão por aquela mulher. Uma compaixão tão grande. Eu me aproximei da cama. Eu falei: como é o seu nome? Só que o demônio, ela estava totalmente possuída, olhava pelos olhos dela e ele disse o nome dele. Meu nome é, nem lembro, mas é o nome de demônio. Meu nome é não sei quem lá, tal, fulano de tal. E eu já disse que eu não vou sair. Eu vi tanto ódio. Nunca vi tanto ódio na minha vida. Saindo aqueles olhos. Eu sei que não era da mulher, era do demônio contra mim. Aí o marido dela falou assim: o nome dela é Edneuza. Aí eu falei: Edneuza? Eu falei com a Edneuza. Você fala: mas ela estava inconsciente. Sim, mas o espírito do ser humano nunca dorme. Eu falei: Edneuza, Jesus te ama e nós também te amamos. E eu falei bem alto para a multidão ouvir. Eu falei: você está sendo horrivelmente oprimida por um demônio, mas Jesus vai te libertar. E ele, olhando com tanto ódio para mim, através dos olhos dela, ele disse: Jesus não ama ela não, quem ama ela sou eu. E eu já disse que eu não vou sair. Aí ele já tinha falado o nome dele, e agora eu falei bem baixinho mesmo, quase cochichando, mas a multidão toda pôde ouvir, porque estava um silêncio. Eu falei: fulano, você vai ter que sair. Foi só isso que eu falei. Até eu fui pego de surpresa, porque eu só falei: você vai ter que sair. Na mesma hora, aquele ódio se transformou em pavor. Eu nunca vi tanto medo na minha vida. O demônio olhava pelos olhos dela, bem dentro dos meus olhos, e fazia assim, ele encolhia na cama e tremia, e quase ele não dava conta de falar, gaguejando ainda naquela voz masculina. Ele disse assim: eu estou vendo Jesus, estou vendo Jesus, você está cheio de Jesus. E eu falei: é verdade. Eu tinha acabado de no meu coração falar: estou cheio de Jesus. Eu não falei nada em voz alta. Ele falou: você está cheio de Jesus. Aí eu falei assim: é verdade. E é esse Jesus que você está vendo, que está dizendo para você agora, te ordenando:
saia dela, em nome de Jesus, e não volte mais. E naquele momento, ele saiu dela, jogando o corpo dela para cima, com um grito. E jogou o corpo lá em cima. Quando o corpo desceu, ela já desceu sentada. E pela primeira vez, eu ouvi a voz dela. Ela olhou para todo mundo, viu a multidão, olhou para a câmera, falou: ai meu Deus, o que aconteceu? Onde eu estou? Quando o marido viu que ela estava liberta, depois de 6 dias de sofrimento, ele começou a chorar. Chorar e chorar. Eu sabia que ela não tinha Jesus. O diabo procura casa vazia. E o medo abre a porta para o diabo. Então, na mesma hora, sentei ao lado dela e falei: Edneuza, não fica com medo, não. Você estava sendo horrivelmente oprimida por um demônio, mas Jesus te libertou. Eu falei: Edneuza, você não quer entregar a vida a Jesus? Aí foi a vez dela começar a chorar. Ela começou a chorar, a chorar. Ela disse: eu quero entregar sim minha vida a Jesus. Ela disse: eu preciso de Jesus. Aí ela olhou para o marido que ainda estava chorando. Ela disse: você também precisa de Jesus. Ele disse: eu sei, eu também quero entregar minha vida a Jesus. Aí eu falei para os dois: então todos os dois agora vão repetir essa oração. Vocês vão entregar a sua vida a Jesus. Aí o pastor falou no meu ouvido, ele falou assim: pastor, por que você não dá um apelo geral aí? Aí eu olhei para a multidão, irmãos, eu nunca vou esquecer essa cena, porque é verdade. Quando eu olhei para a multidão, literalmente, a multidão estava olhando para mim assim, com a boca aberta. Eu falei para o pastor: boa ideia, pastor. Já que estava com a boca aberta, eu fiquei em pé e preguei a palavra, fui enfiando a palavra nele. Preguei a palavra rapidinho, uma pequena palavra, dei um apelo, falei: olha, quem quer entregar a vida a Jesus junto com esse casal que Jesus libertou tão poderosa? Você quer? Muitos entregaram a vida. Foram entregando, foi convertendo. Eram multidões, todo domingo vindo daquele bairro para ele, mas multidões, multidões. Surgiu um boato lá, não fui eu que inventei não, mas o boato espalhou. O boato foi assim: olha, aquele demônio horrível saiu, está procurando outra pessoa. Quem não entregar a vida a Jesus... Esse é o bairro de Santarenzinho. Lá nesse bairro nós temos uma poderosa igreja com 3 cultos, uma igreja ar-condicionado enorme, com 3 cultos no domingo para caber todo mundo. E é só o começo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Fiquem em pé, por favor, queridos. Aleluia. Diga assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor me escolheu para ser usado pelo seu Espírito Santo para ajudar as pessoas do mundo a conhecerem Jesus. Eu creio que o seu Espírito Santo está me transformando de tal forma que as pessoas vão ver Jesus em mim. E através de mim, demonstrarei a derrota de Satanás, de tal forma, porque maior é Jesus que mora em mim. Abra seus olhos só um pouquinho. Nós vamos continuar essa declaração de fé. Mas deixa eu te falar uma coisa. Por que eu contei essa história? Porque escuta bem. O demônio não viu Jesus em mim porque eu sou pastor. Não. Nem porque eu sou tão espiritual. Não. Eu tenho tanto para crescer, já pisei na bola tanto. Eu tenho tantas falhas. Não foi nada disso. Sabe por que o demônio viu Jesus em mim? Porque eu simplesmente tomei posse de uma realidade espiritual que aplica para todos os cristãos. Se você já entregou a vida a Jesus, Jesus já mora em você, já é o maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo.
Você só tem que fazer uma coisa: tome posse disso. Sujeita-se a Deus, resista o diabo e ele fugirá de você. Então levante sua mão direita e diga: e eu declaro, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, e mal nenhum me sucederá, praga nenhuma chegará perto da minha casa, porque o maior mora em mim, e isso é só o começo. Amém, 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 amém. Aleluia.